Olá, eu sou a professora Albina. Vamos continuar a resolução da prova diagnóstica de matemática, primeiro bimestre de 2022. Questão 19. Marta, Isabel, Pâmela e Laura vendem doces na porta de uma escola. Cada doce é vendido por R$ 2. Observe na tabela abaixo as quantidades de doces em que cada uma delas vendeu na porta da escola na semana do Dia das Crianças. Então, tem a quantidade vendidos por Marta, 15, Isabel, 22, Pâmela, 5 e Laura, 12. De acordo com essas informações, quanto Isabel arrecadou com a venda dos doces na porta da escola? Ele quer saber apenas o valor arrecadado por Isabel. Isabel vendeu 22 doces. Cada doce custa R$ 2, logo a conta que temos que fazer é 22 vezes 2, que é igual a R$ 44. Gabarito letra C. Observe o ponto T, destacado na tela na reta numérica. Observe o ponto T destacado na reta numérica abaixo, na qual marcações consecutivas determinam segmentos de mesma medida. Então, se você tem a única marcação que existe na reta é 0 e 8. E eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 subdivisões entre 0 e 8. Se eu tenho 4 subdivisões aqui, significa que cada subdivisão dessa equivale a 2 unidades, porque de 0, se eu andar de 2 em 2, eu chego no 8. Ó. 2 mais 2, 4, mais 2, 6, mais 2, 8. Logo, essa medida equivale a 2. O T está a esta mesma medida, porém, à esquerda do zero. À esquerda do zero, eu começo a representar os números negativos. Se eu andei uma única medida, o T equivale ao número menos 2. Gabarito letra A. Na turma de Carlos, o número de mulheres é o dobro do número de homens. Sabendo-se que o total de alunos dessa turma é igual a 36, qual é o número de mulheres? Então, vamos lá. Se ele quer saber o número de mulheres, eu vou chamar o número de mulheres por uma incógnita X. Poderia ser qualquer outra letra, ok? Vamos fazer um esquema aqui desse problema, que ele é bastante interessante. Eu tenho homens e mulheres. As mulheres eu vou representar voltando. Esse problema tem o número de mulheres o dobro do número de homens. Sabendo que o total é 36, qual é o número de mulheres? Então, eu tenho que a quantidade de mulheres mais a quantidade de homens é igual a 36. Mas ele falou que a quantidade de mulheres é o dobro do número de homens. Então, em vez de para eu ter uma incógnita apenas nessa equação, eu vou chamar a quantidade de homens de X e a quantidade de mulheres, como é o dobro da quantidade de homens, eu vou chamar de 2x. Então, 2x mais x é igual a 36. Agora, vamos resolver essa equação. 2x mais x é o mesmo que 3x. 3x é igual a 36. Esse 3 está multiplicando o x. Eu passo para o segundo membro, fazendo a operação inversa, que é a divisão. Logo, o x eu encontro fazendo a divisão de 36 por 3. X é igual a 36 dividido por 3, eu encontro o número 12. Porém, não é a resposta ainda, porque x nesse problema representa a quantidade de homens.
Ele pergunta o total de mulheres. Se eu tenho 12 homens, quantas são as mulheres? O total não são 36? 36 menos 12, eu tenho 24 mulheres. Gabarito, letra C. Em um supermercado, os alimentos congelados são armazenados dentro de uma câmara frigorífica a uma temperatura de menos 18 graus. Temperatura negativa. Um desses alimentos foi retirado da câmara frigorífica e colocado em uma bancada até atingir a temperatura de menos 7 graus. Nessas condições, a variação de temperatura desse alimento foi de... Então, imagina que você tem aqui um termômetro. O alimento estava a uma temperatura negativa, aqui está 0 graus. Ele estava a uma temperatura negativa, então ele estava, termômetro aqui, ó, menos 18 graus. Ele aqueceu até chegar a uma temperatura positiva, 7 graus. Então, uma temperatura positiva aqui, 7 graus, acima de 0. Qual foi a variação de temperatura? Só para esse alimento chegar no 0, ele já variou 18 graus. Ele saiu do menos 18 até o 0. Só que ele do 0 ainda chegou no 7. Então, eu tenho que somar 18 mais 7. Isso é igual a 25 graus. A variação de temperatura foi de 25 graus. Esta foi a correção de mais algumas questões da prova de matemática primeiro bimestre de 2022. Se você fez alguma questão de forma diferente, compartilhe com a gente, deixe no comentário. E até o próximo vídeo com as próximas questões.